Bom, então vamos dar continuidade, né? Então, pode voltar lá, Cacá. Então, o capítulo 1 e o capítulo de número 2, ele vai alertar que tanto o reino do sul como o reino do norte estão em uma eminente destruição. Agora nós vamos entrar no segundo tópico aí do livro. Pode passar, cara. Bom, agora preste atenção. A palavra de Deus, ela não faz acepção de ninguém. Ninguém. O mesmo Deus que alerta o mais humilde, o mais simples, aquele que ninguém dá valor, aquele que ninguém vê, aquele que ninguém enxerga, é o mesmo Deus que chama a atenção daquele que está lá no topo. O mesmo Deus que chamava a atenção do simples pastor de ovelhas lá de Israel, do simples camponês, do simples agricultor, é o mesmo Deus que, por exemplo, usava o profeta Natã e chegava para o rei de Israel, que era Davi, falava: Davi, você pecou contra Deus, e a justiça de Deus vai vir na sua vida. Então a mensagem de Deus não faz acepção de ninguém. Como a mensagem de Deus não faz acepção de ninguém, a segunda parte do livro de Miqueias, do profeta Miqueias, do capítulo 3 ao capítulo de número 4, Deus vai fazer uma acusação direta a quem? Aos líderes. Deus vai fazer uma severa acusação aos sacerdotes. Deus vai fazer uma severa acusação aos falsos profetas. Sabe por quê? Porque quando a liderança não está bem, o corpo da igreja não vai bem. Quando o pastor não é exemplo, quando o líder não é exemplo, quando o sacerdote não é exemplo, o povo perece. O povo perece. Vamos voltar lá no tempo dos juízes, correto? Quando tinha um juiz, o povo se voltava para Deus. Não tinha juiz, não tinha liderança, o povo se afastava de Deus. Por exemplo, o rei Acabe. O rei Acabe é conhecido como o pior rei que Israel teve. O rei Acabe era um homem terrível. Não era temente a Deus, não amava a Deus. E aí, o povo da nação toda não tinha nenhum espelho, não tinha ninguém a qual a pessoa podia se inspirar. Já no reino do sul, por exemplo, a gente vê o rei, por exemplo, Josias, um homem temente a Deus, e o povo era levado também a temer a Deus, porque tinha alguém de exemplo, de referencial. E os líderes que deviam dar exemplo, os sacerdotes que deviam ensinar a palavra, os profetas que deviam falar a palavra verdadeira e não as falsas, iriam se encontrar com Deus. Os profetas naquele tempo, por exemplo, eles aceitavam suborno. Os sacerdotes aceitavam suborno. Os profetas eram comprados a dinheiro para profetizar bênçãos para o povo. Eu acho que isso aconteceu naquele tempo. Acho que isso é coisa ultrapassada. Tá? Eu acho que isso hoje não acontece mais, né? Não tem mais profetas comprados a dinheiro. Profetas que não dizem as mensagens de Deus, mas dizem falsas mensagens. E o que acontece toda vez que a liderança e que aqueles que deveriam exercer e praticar e falar a palavra de Deus conforme ela é, quando os homens vão por esse caminho, a iminente destruição de Deus também virá. Então, o profeta Miqueias, ele vai dar um alerta muito veemente para a liderança, muito veemente para com esse povo. Pode pular aí, cara. Então, concluindo, o livro do profeta Miqueias, ele vai nos deixar bem claro que Deus, ele vai alertar o seu povo, ele vai alertar o reino do sul, vai alertar o reino do norte, e não está aí, mas era para estar que eu coloquei. O capítulo 7, o capítulo 6 e o capítulo 7, se Deus fala que ele vai trazer juízo, se Deus fala que vai trazer condenação, o capítulo 6, e especialmente o capítulo 7, a partir do versículo de número 8, vai dizer que o povo que se arrepende, o povo que clama a Deus por misericórdia, é um povo que pode encontrar em Deus restauração. Por mais pecaminosos que sejam os homens, por mais errantes que sejam os nossos caminhos e as nossas escolhas, quando nós voltamos para Deus e pedimos misericórdia a Deus, Deus restaura o seu povo. Concluindo aqui o livro do profeta Miqueias. Vamos entrar agora no último profeta de hoje, livro do profeta Amós. Então vamos lá. Isaías estava profetizando no
Palácio. Correto? Palácio. Elite. Tudo no mesmo tempo. Tudo na mesma época. O Miqueias, ele estava profetizando lá para o povo do norte. Correto? Lá nas grandes metrópoles, na cidade grande, podemos dizer assim. O Amós está profetizando aonde? Só por esse nome aqui. Se você escuta essa palavra aqui, você acha que ele está em que lugar? O profeta boiadeiro. Ele estava na onde? No pasto. No pasto. Estava cuidando dos animais. Então Deus, ele levanta pessoas assim. Tem pessoas que Deus vai usar, igual está usando o profeta Isaías, lá na alta cúpula, lá no meio dos reis, lá no meio dos cabeças, dos grandes. Porque Deus ama tudo e a todos, independente da classe que ela esteja. Então Deus levanta o profeta Isaías e ele prega para a alta cúpula de Israel, no mesmo tempo. Deus levanta o profeta Miqueias, e Miqueias ele vai pregar nos grandes centros, nas grandes cidades. Você imagina hoje ele pregando aqui em São Paulo, ele pregando em Campinas, ele pregando em Sorocaba, nas grandes metrópoles. Mas Deus vai levantar, por exemplo, profetas como Amós, que ninguém conhecia, que era afastado de tudo e de todos, que alcançava pessoas que não tinham o acesso e a informação que aquele outro pessoal tinha. Você imagina que naquela época não tinha WhatsApp. Então, a mensagem que Isaías está pregando, lá na alta cúpula, não tinha, como nos dias de hoje, uma propagação tão grande como tem nos dias de hoje. Então ele está pregando lá na alta cúpula, está andando lá e falando. O Miqueias lá no meio dos grandes centros. O Amós não. Deus vai levantar ele no meio do povo pastoril, ou seja, no meio dos agropecuaristas, no meio dos camponeses, no meio do povão. E a mensagem que Deus vai dar também para o profeta boiadeiro é que o povo precisa se voltar para Deus. Pode colocar aí, Caio. Eu vou abrir aqui para vocês no livro de Amós. Livro de Amós, capítulo de número 1. O livro de Amós, no capítulo 1 e versículo 1 diz assim, ó: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aí vai iniciar o versículo 2. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Aí, o livro do profeta Amós, ele também vai ter uma divisão em 3 etapas. A primeira etapa é do capítulo 1 ao capítulo de número 3. Do capítulo 1 ao capítulo de número 3, Deus vai fazer um diagnóstico de fora do exterior. Ou seja, quando vai começar o livro do profeta Amós, é aquele tipo de mensagem que quando a gente ouve, a gente pensa: ainda bem que é com os outros, ainda bem que é com o meu vizinho, ainda bem que é com aqueles que estão longe de mim, não é comigo. Não é uma afronta direto comigo, não, é as pessoas que estão ao meu lado. Então, o capítulo 1 ao capítulo de número 3, Deus vai falar sobre os vizinhos de Israel. Por exemplo, lá no capítulo 1 ainda, no versículo de número 5, ele vai falar a respeito de Damasco, que era, lá no mapa, pode voltar, Caio, pode voltar tudo de novo, vai lá para o primeiro mapa. Não tem problema não, depois a gente volta de novo. Damasco ficava aqui em cima, depois de Israel. Israel acaba exatamente aqui, ó. Aqui em cima não está mostrando, mas é uma cidade chamada Dan. Então aqui para cima fica Damasco, onde Paulo mais tarde vai lá tentar perseguir cristão, e lá ele vai ter um encontro com Cristo. Então, Deus ele começa lá em Damasco,
falando do povo lá de Damasco, que Deus vai trazer juízo para o povo de Damasco, que Deus vai trazer condenação para o povo de Damasco. Depois, Deus também vai falar contra o povo de Edom. Olha onde é que está Edom. Fora de Israel. Não tem nada a ver com Israel. Deus vai falar que ele vai destruir Edom, que ele vai trazer um massacre em Edom, porque é um povo ímpio, é um povo mau, é um povo que não quer seguir a Deus, é um povo que não quer amar a Deus. Deus vai falar também, por exemplo, no capítulo 1, ainda no capítulo 1 e no versículo de número 5, que Deus vai arrebentar com esse povo aqui, ó, com a Síria. Então, o que acontece? Enquanto é com o povo de fora, está tudo bem. Então Deus começa trazendo um diagnóstico do povo de fora. Então ele começa de fora, para depois tratar com esse povo aqui. Então do capítulo 1 ao capítulo de número 3 é exatamente isso. É Deus falando o que Deus vai fazer primeiramente por fora. Agora volta lá, Caio, de novo lá nos slides lá. Agora entra no próximo. Porém, preste atenção. Quando nós chegamos no capítulo 4 ao capítulo de número 5, ao capítulo de número 6, Amós detalha a opressão dos pobres e a hipocrisia religiosa de Israel. Eu não sei porquê, mas é sempre, normalmente no meio religioso, que a hipocrisia é praticada. E você já parou para analisar por que isso aí? Por que o pecado do cristão tem mais proporções do que o pecado de uma pessoa que não professa fé em Deus? Ou que não é cristão, ou que não vai na igreja? Por quê? Você já parou para fazer essa análise? Você já parou para pensar, pelo menos para meditar? Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Quando um cristão erra, quando um cristão peca, o pecado dele, ele tem consequências mais, digamos que mais abrangentes, porque aquilo que ele condena em público, ele comete no secreto. E um dia isso que é cometido no secreto é descoberto, vira notícia de jornal, capa de revista. Porque o cristão, ele ao condenar algo e praticar no oculto, no escondido, ele está sendo um pecado muito mais hipócrita do que outra pessoa aí fora. Ainda mais, quando alguém religiosa, lembra que Deus está afrontando a classe religiosa de Israel. Quando alguém cristão, temente a Deus, servo de Deus, ele cai, a proporção dessa queda é maior do que a proporção de uma pessoa que não teme a Deus. Digamos que numa rua existe uma pessoa temente a Deus, serva de Deus, e também na mesma rua alguém que não quer nada com Deus. E os dois cometem o mesmo pecado, o mesmo erro. Vamos dar um exemplo aqui. Ambos pecados de infidelidade. Nos dois lares a família foi destruída por causa de infidelidade. É lógico que as consequências serão graves para os dois, mas as proporções que vai tomar o comentário daquele que é cristão, que é crente, que vai para a igreja, é muito maior do que aquele que não professa fé ou não vive uma vida com Deus. Não vai para a igreja. É muito maior. Então a proporção daquele que teme a Deus, do pecado ao errar, é muito mais danoso do que uma pessoa que não teme a Deus. Então, o Amós, ele vai relatar do capítulo 4 ao capítulo de número 6, a hipocrisia da classe religiosa. Mais ainda, quando nós entramos lá no capítulo 4, e o versículo 1, olha o que diz o capítulo 4, versículo 1, e preste atenção. Ouvi essas palavras, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. Não sei se você prestou atenção aqui, mas Deus se referiu
há algumas pessoas como vacas e essas vacas têm maridos. Deus não está falando ali do animal, Deus está falando ali do ser humano. Deus está falando que essas vacas de Bazã, elas estão lá no monte de Samaria, ou seja, lá no extremo norte de Israel, lá no reino do norte. E essas mulheres, o que elas estão fazendo? Que são mulheres aqui. Elas estão oprimindo os pobres. Ou seja, são mulheres que não temem a Deus, que não cultuam a Deus, por terem poder financeiro, porque o reino do norte tinha muito poder financeiro, mas muito mesmo. O pessoal lá era bem de vida. E essas mulheres que tinham poder, o que elas faziam de acordo com Amós 4:1? Elas oprimiam os pobres e esmagavam os necessitados. Ou seja, tinham recursos, tinham dinheiro, tinham poder, podiam ajudar e não ajudavam. E como é que Deus se dirige a essas pessoas? Como vacas, como animais insensatos. Como animais, não sei se você já percebeu, a vaca, o touro, eles sempre ficam moendo, nunca se cansam de moer. O que significa isso? Ele está preocupado com o seu próprio umbigo, ele está preocupado com as suas próprias necessidades. Ele sendo sanado a sua necessidade, o outro que se vire. Então Deus vai fazer aqui uma dura acusação com aqueles que se preocupam com si mesmo, não ajudam, não estende a mão, não ajudam o necessitado. E ainda mais, diz a Bíblia que eles oprimiam e esmagavam os necessitados. Se nós entrarmos aqui no versículo de número 2, aqui é uma cena muito triste daquilo que vai acontecer anos mais tarde. O versículo de número 2 é um juramento de Deus. Deus não suporta injustiça por muito tempo. Se tem um negócio que Deus não se agrada, é da injustiça. Deus viu muitas vezes aquelas mulheres que eram apoderadas em dinheiro, empoderadas de poder, bem-sucedidas, podiam ajudar e não estenderam as mãos. Deus um dia trouxe um julgamento severo, está no versículo 2. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com figa de pesca. Aqui é uma profecia que vai acontecer no ano 722. Quando a Síria invadiu esse território aqui, no ano 722, o rei da época mandou que pegassem argolas e colocassem nos narizes das pessoas, e essas argolas ligadas à corrente, e os soldados levassem como se estivessem puxando animais. Deus falou isso antes de acontecer. Hoje vocês estão oprimindo, vocês estão fazendo isso, mas um dia vocês serão levados como se fisga um peixe, como se fisga um animal. Deus alertou, o povo aqui não quis ouvir. Pode passar, cara. Por fim, finalizando, visões de julgamento e promessa de restauração. Do capítulo 7 ao capítulo 9, 5 visões ilustram o julgamento inevitável. E antes de eu finalizar, deixa eu apenas dizer para vocês aqui a respeito dessas visões. As visões que aqui está se relatado, por exemplo, nós vamos ler aqui no capítulo... Vou falar aqui o capítulo certo para a gente não cometer nenhum equívoco, né? No capítulo de número 8, o versículo 1 vai falar sobre uma dessas visões aqui, a respeito dos frutos de verão. Deus ele vai comparar o povo com um cesto com frutas do verão. O que significa isso? Um cesto cheio de frutas. O que tem a ver isso? Um cesto cheio de frutas, mas frutas do verão. O que tem a ver isso com a mensagem de Deus? É que Deus estava dizendo para o povo o seguinte: olha, vocês estão com um cesto cheio de frutos do verão, ou seja, frutos que já foram colhidos há muito tempo, que já estão perdendo seu brilho, que já estão perdendo o seu fulgor, a sua beleza.
vocês já estão apodrecidos. Vocês já estão sem vida. Porque todo fruto que não é ligado à árvore não tem vida. Todo fruto, a partir do momento em que ele é desconectado da árvore, ele começa a se findar. Ele vai ter aquele brilho, mas depois ele vai se acabando. Enquanto ele está ligado à árvore, ele tem mais tempo de vida. E aqui Deus está falando, vocês já foram colhidos no tempo do verão, faz tempo, já passou. Então, o tempo de vocês está acabando, vocês estão apodrecendo. Deus está usando essa figura de linguagem para dizer, povo, se atentem, se voltem. Deem a volta, retrocedam, voltem-se. Mas infelizmente, eles não voltaram. Não voltaram. 2.000 anos depois, 2.000 anos não, mas estou exagerando aqui. 700 anos depois, lá em Jerusalém, Jesus vai subir no monte e vai se lembrar de Naum. Deus vai subir no monte e vai lembrar de Amós. Deus vai subir no monte e vai lembrar de Oséias. E sabe o que ele vai dizer? Jerusalém, Jerusalém, cidade que apedreja os profetas e aqueles que são enviados por Deus. Quantas vezes eu quis vos ajuntar, como uma galinha ajunta debaixo das suas asas os seus pintainhos, mas vocês não me quiseram. Deus estava falando através de Oséias, o povo não quis saber. Oséias colocou na vida dele o que Deus estava sentindo, que era o preço de uma traição terrível. Deus usou um homem que ninguém conhecia, lá no meio do pasto, lá no meio dos animais. Amós, lá de Tecoa. Para o povo se voltar para ele, e o povo não deu ouvido. Deus pegou lá na Otelite, lá no meio lá do palácio, como diz lá no livro de Isaías, no capítulo 1, no dia em que morreu o rei Uzias, ou seja, eu estava lá no meio desse povão, Deus falou comigo, e o povo não quis ouvir Isaías. Quando lá no grande centro de Israel, lá nas grandes cidades, norte, sul, Deus levanta o profeta Miqueias, que significa, o nome Miqueias significa quem é igual a Deus, para dizer para o povo que há um Deus que se preocupa com eles, que tem um plano de restauração para com eles, mas Jesus disse, mas vocês não me quiseram ouvir. E diz a Bíblia, nos evangelhos, que Jesus chorou olhando para Jerusalém. Toda vez que Jesus olha para nós e nós não se atentamos aos alertas que Ele nos dá, Ele chora. Ele chora. E infelizmente, no ano 722, esse povo sumiu do mapa. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Volta lá, Caio, e eu vou finalizar agora. Volta lá para o primeiro mapa. Oséias falou, Amós falou, Miqueias falou, Isaías falou, até Jeremias falou. Mas, irmãos, esse povo aqui, ó, toda essa parte azul aqui, ó, ninguém quis ouvir. Ninguém. No ano 722, veio o império daqui de cima, aqui, chamado Império da Síria, e destruiu com tudo isso aqui, ó. Tudo essa parte aqui azul ele destruiu. A história diz que eles pegaram esse pessoal aqui e levaram embora. Então essa região aqui ficou deserta. Iria ficar deserta. Então o povo aqui desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu. Você imagina? O juízo de Deus como é terrível? Ninguém sabe até o dia de hoje o que aconteceu com esse povo aqui. Sabe que eles foram embora. Mas o que aconteceu com eles? Ninguém sabe. Isso é chamado, a história chama das 10 tribos perdidas de Israel. 10 sumiram, foram embora, só ficou 2 aqui, Judá e Benjamim. O povo que veio daqui, que veio para cá, colocou outras pessoas aqui no lugar. Fez uma mistura de algumas poucas pessoas que sobraram aqui, com o povo que veio de lá, e dá origem a um povo chamado samaritano. Por isso que esse pessoal daqui nunca gostou do pessoal de lá. Porque o pessoal daqui sabe que o pessoal que veio para cá se misturou com alguns poucos que sobraram e apareceu o povo samaritano. Deus trouxe juízo, Deus trouxe justiça
e a vontade de Deus foi estabelecida. Deus alertou o povo aqui, alertou. Deus chamou profetas aqui para chamar o povo de volta? Chamou. O povo não quis ouvir. E o juízo de Deus veio. Quinta-feira que vem, nós vamos aprender como é que essa aqui de baixo vai cair também. A diferença é que esse pessoal aqui de baixo vai cair, mas eles vão se levantar novamente. A diferença é que esse povo aqui a gente vai estudar e a gente sabe para onde eles vão, quanto tempo eles vão ficar e a gente sabe que eles vão voltar. Então esse pessoal aqui vai passar também para a mesma coisa, mas esse pessoal aqui a gente sabe para onde foram, como eles ficaram e como eles voltaram. Isso aqui de cima não. Por quê? Porque dos 19 reis que teve aqui, 8 foram fiéis. Dos 21 que teve aqui, nenhum foi fiel. Desse povo aqui, o pessoal vai se arrepender. Esse pessoal aqui nunca se arrependeu. Esse aqui ainda existe. Esse aqui nunca ninguém se sabe. Não sabe nem o que aconteceu. Ou seja, o triste fim daquele que não ouve a vontade de Deus é o desaparecimento, é o esquecimento. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença da Jane.